porque agora a conversa é sobre a estimulação precoce em bebês. E ao vivo eu recebo aqui a fisioterapeuta especializada em atendimento infantil, a Vanessa Testoni. Tudo bem? Tudo bem. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao Ver Mais. E aqui comigo também tem a mamãe, gente, dessa fofura. É a Priscila Schmidt, que é a mamãe do Joaquim, de 10 meses. Ele tá todo faceiro, que tá aqui dando entrevista. Tá doido pra ficar passeando aqui pelo estúdio. Olha só, quer falar com a gente. Daqui a pouco a titia Flávia conversa com você, tá bom, Joaquim? Para começar, então, com a Vanessa, para o público entender o que é essa estimulação precoce. Tá. A estimulação precoce é um termo utilizado para definir o acompanhamento clínico-terapêutico nos primeiros 3 anos de vida. Independente de ter algum diagnóstico clínico ou não, é uma fase onde a criança tem... a gente tem que estar atento a tudo que a criança mostra, até porque o primeiro ano da criança é muito intenso. Então, a gente precisa ver se dentro desse tempo, se ela adquire os marcos esperados para determinados meses de idade. Vanessa, e como que a mamãe consegue analisar, por exemplo, o tempo correto do bebê levantar a cabecinha, dele engatinhar, dele virar sozinho? Isso é no acompanhamento com o pediatra ou algum outro tipo de profissional que faz essa avaliação? Então, nesse primeiro ano é bastante intensa a visita ao pediatra. O pediatra, ele é o profissional que vai estar mais próximo da criança e que vai poder, junto à mãe, acompanhar. O que a gente observa é que as mães que já têm mais de um filho conseguem fazer essa comparação, às vezes, de uma forma mais fácil. Né? Então, o primeiro teve determinado comportamento, aí o segundo vem e mostra um comportamento diferente, então já acende aquele sinal de alerta. Mas o pediatra, com certeza, é quem vai estar mais próximo da criança. E a mamãe que não tem esse acompanhamento todo com o pediatra, vale a informação também, leitura sobre o assunto, porque geralmente na internet a gente encontra, né, ali cada mês, o que cada bebezinho deve fazer. E no caso dessa fofura aqui do Joaquim, qual foi o diagnóstico dele, como que é o tratamento? Quer falar um pouquinho? Quer contar, mamãe? Então conta pra gente. A gente teve o diagnóstico de torcicolo congênito, com menos de 1 mês de idade. Explica melhor para quem não entende. Torcicolo congênito, a criança nasce com o pescocinho torto e é por causa da musculatura, né? A musculatura, ela fica enrijecida, né? E a gente percebeu que ele sempre ficava na mesma posição. Que era mais cômodo, no caso. E a pediatra identificou que poderia ser, fizemos os exames e descobrimos que era. Então, aí com a fisioterapia é que fazia os movimentos, né? Isso com quanto tempo? Ele tem 10 meses agora? Ele com menos de 1 mês. Um mês ele começou a fazer... foi bem no início já. Isso. Então, identificar assim no começo faz toda a diferença, Vanessa? Sim, e como eu estava comentando antes, né, não necessariamente a gente vai ter um diagnóstico. No caso do Joaquim, tinha um diagnóstico de torcicolo congênito. 20 dias depois, né, ele estava com 1 mês e meio mais ou menos, houve um episódio, uma intercorrência, ele ficou internado mais ou menos uns 20 dias. E aí, devido a esse tempo de internação, existia a possibilidade de ter outros atrasos. Então, a estimulação precoce, ela entra, justamente como o nome diz, para antecipar determinados atrasos motores que a criança possa vir a ter. E que mudanças, mamãe, que o Joaquim teve desde que ele faz esse acompanhamento da estimulação precoce? Tudo, né? Desde quando ele saiu da UTI, ele ficava com os bracinhos abertos, ele não trazia para o centro, então a gente tinha que fazer toda a estimulação de brinquedos. E depois ele não virava, por causa do torcicolo, ele não virava pro lado que tinha o torcicolo, né? Ele girava só pro outro, então tinha que estimular ele. Então, na fisioterapia em casa, a gente tinha que fazer vários exercícios com ele. E agora, com 10 meses, ele se igualou a uma criança de 10 meses. Então, ele faz tudo que uma criança de 10 meses E faz. esse trabalho da estimulação precoce vai até que idade, Vanessa? Então, pela literatura até 3 anos, mas depois, se existir a necessidade, a criança continua realizando a estimulação, a reabilitação. Só é importante reforçar que isso é uma equipe multiprofissional. A estimulação, ela não é só do fisioterapeuta. Sim. O fisioterapeuta, ele vai para a sua área específica, mas ele tem que entender a criança de uma forma global, para que possa identificar outros atrasos e encaminhar para fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo. A gente não trabalha sozinho e quanto mais a gente tiver nessa equipe, né, se for necessário, uma equipe tão grande, enfim, melhor é o diálogo e melhor é o resultado, né? Então... E pelo que a Priscila falou, também precisa desse acompanhamento em casa, né, com a família, precisa ter todo... É tudo, porque somos uma equipe, eu costumo dizer, tem o profissional e tem a família, os médicos, enfim, mas a família vai estar fazendo o que a gente realiza dentro de consultório em casa. Se não, é pouca hora que ele fica com a gente dentro de clínica e vai para casa, ele precisa sim continuar sendo estimulado. Vanessa, e que outros tipos de lesão que o bebê tem que fazer essa questão da estimulação precoce imediatamente?
A estimulação precoce, como a gente comentou, é para todos que possuem um atraso, que possam vir a ter um atraso, né? Então, crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, crianças que têm qualquer diagnóstico e que precisem de estímulos, são crianças candidatas a realizar a estimulação precoce. No caso do Joaquim, pelo torcicolo congênito, é algo bem... Pode levantar, mamãe, não tem problema. É algo bem ortopédico, né? O Joaquim não tem lesão cerebral, então, a princípio, é uma questão bem localizada, né? Mas que poderia gerar atraso. Ele poderia não sentar sozinho, poderia não rolar, como ela mesma falou, né? Sim. Então, hoje, com 10 meses, ele está certinho. A gente conseguiu antecipar esses atrasos e agora ele está na idade certa, tanto motora quanto cronológica. Ai, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Priscila. Obrigada, Joaquim. Obrigada da Tchau Tchau. Ele está todo feliz, ele quer agora explorar aqui o estúdio. A gente ensinou, ele aprendeu, né? Olha só que delícia. Muito obrigada a gente poder incentivar as mãezinhas que não têm, assim, esse acesso tão imediato à informação, a também procurar ajuda para o seu bebê. Beijo.